Era apenas uma empregada de hotel a tentar sobreviver. Ele era um CEO bilionário que tinha fechado o coração a 7 chaves durante uma década após uma tragédia inimaginável. Quando Jasmine Carter, por acidente, abriu a porta errada e encontrou Alexander Grant ali, vestido apenas com uma toalha, nenhum deles poderia ter previsto o que aconteceria a seguir. Um momento de contato visual, uma faísca, uma menina que mudaria tudo. Mas quando a sua mãe controladora descobriu a relação secreta deles, ela decidiu destruí-la, e o perigoso ex de Jasmine viu a oportunidade perfeita para atacar. Agora, com uma batalha pela guarda a ameaçar afastar a filha, Jasmine enfrentava uma escolha impossível: afastar-se do homem que amava para proteger a filha ou lutar por um conto de fadas que todos diziam estar condenado desde o início. Quem nunca teve de escolher entre o amor e a segurança? Porque o que se seguiria iria deixá-la sem palavras. O corredor estendia-se infinitamente. Pelo menos, era assim que Jasmine Carter se sentia às 11 da noite de uma quinta-feira. Os pés doíam-lhe, as costas também. O uniforme colava-se à pele, úmido de vapor e suor, após horas de trabalho. Ela empurrava o seu carrinho de limpeza pelo tapete espesso do hotel, as rodas rangendo a cada passo. Quarto 47, quarto 48, quarto 49. Quase a terminar. Só mais um quarto e poderia picar o ponto. Só mais um quarto e poderia ir para casa ter com a Maia, a sua filha de 6 anos, que provavelmente já estaria a dormir no sofá da Dona Rodrigues, lá embaixo. Jasmine parou em frente ao quarto 50. Verificou a sua lista 2 vezes. O quarto deveria estar vazio. O hóspede tinha feito o check-out de manhã. Puxou do seu cartão-chave mestre. A fechadura clicou, mostrando luz verde. Empurrou a porta para abrir. O vapor saiu como uma onda. Denso, quente, perfumado com sabonete caro que ela nunca conseguiria pagar. Oh, não! Sussurrou. Alguém ainda estava aqui. Deveria ter recuado imediatamente. Deveria ter fechado a porta e avisado a recepção. Mas o seu cérebro cansado não funcionou com rapidez suficiente. A porta da casa de banho abriu-se de repente. Um homem saiu. Não um homem qualquer. Ele não vestia nada a não ser uma toalha branca enrolada na cintura. A água pingava do cabelo escuro. Escorria pelo peito, sobre músculos que ela não deveria estar a notar. A pele era pálida na luz dourada. Os olhos tinham a cor das nuvens de tempestade. Aqueles olhos prenderam-se nos dela. O tempo parou. A respiração de Jasmine ficou presa na garganta. A mão gelou na maçaneta da porta. O coração batia tão forte que ela tinha a certeza de que ele o conseguiria ouvir. Ele também não se mexeu. Apenas ficou ali, gotas a deslizar pela pele, a olhá-la como se tivesse visto um fantasma. Começou ela. Você, disse ele ao mesmo tempo. Ambos pararam. Um rubor subiu ao rosto de Jasmine, não do vapor, mas de puro, cru embaraço. Peço imensa desculpa, conseguiu dizer. As palavras saíram apressadas. O sistema indicava que tinha feito o check-out. Eu não sabia que estava cá ninguém. Peço imensa desculpa. Ela recuou em direção à porta, mas o seu carrinho estava no caminho. Bateu nele. Garrafas chocalharam. Um aerossol caiu e rolou pelo tapete. Espere, disse ele. A voz era grave, baixa, cautelosa. Mas ela não esperou. Não conseguia. Agarrou na maçaneta e fechou a porta com tanta força que esta bateu. Depois, ficou parada no corredor, a respirar como se tivesse acabado de correr 1 quilômetro. O que se passava com ela? Já tinha apanhado hóspedes antes. Não muitas vezes, mas acontecia. Pedia-se desculpa. Saía-se. Seguia-se em frente. Isto era diferente. A forma como ele a tinha olhado, como se estivesse tão chocado quanto ela, tão paralisado, como se algo tivesse passado entre eles naquele momento que ela não conseguia nomear. Para com isso, disse a si mesma. Para de ser ridícula. Ele era um hóspede rico, do tipo que ficava nas suítes de luxo que custavam mais por noite do que ela ganhava num mês. E ela era a empregada que o tinha acabado de apanhar meio nu. Ela precisava de reportar isto. Precisava de garantir que a recepção sabia que o quarto ainda estava ocupado. Precisava de corrigir este erro antes que se tornasse uma queixa. Mas primeiro, precisava que o rosto parasse de arder. Dentro do quarto 50, Alexander Grant permaneceu perfeitamente imóvel.
O coração batia-lhe no peito. Ele estivera sozinho durante tanto tempo. Meses, anos. Tinha construído muros tão altos que ninguém os conseguia escalar. Tinha estabelecido regras para si mesmo. Sem contato, sem proximidade, sem riscos. Não desde Emma. A lembrança da sua falecida noiva enviou-lhe a dor familiar ao peito. 10 anos. Tinham passado 10 anos desde o acidente de carro que a levara. 10 anos desde que deixara alguém aproximar-se. 10 anos desde que alguém o tinha olhado da forma como aquela mulher acabara de o fazer. Surpreendido, sim. Embaraçado, sem dúvida. Mas algo mais também. Algo naqueles olhos castanhos escuros que fez os seus muros cuidadosamente construídos tremerem. Ele moveu-se até a janela. Olhou para as luzes da cidade. Tentou acalmar a respiração. Não era nada. Apenas um erro. Ela estaria longe amanhã. Ele nunca mais a veria. Isso deveria ter sido um alívio. Então, por que razão a sua mão ainda formigava onde ele quase a tinha alcançado? Jasmine conseguiu chegar à sala de pessoal sem se cruzar com mais ninguém. Uma pequena bênção. Encontrou Maia aninhada no velho sofá, o corpo pequeno da filha enrolado debaixo de uma manta emprestada. A dona Rodrigues estava sentada no canto, a tricotar algo cor-de-rosa. Noite longa? Perguntou a mulher mais velha. Nem imagina, resmungou Jasmine. Ela pegou em Maia gentilmente. A filha mexeu-se, mas não acordou. Tão confiante, tão tranquila. O coração de Jasmine apertou-se. Tudo o que fazia era por esta menina. Cada turno extra, cada músculo dorido, cada momento de exaustão. Maia merecia algo melhor do que isto. Melhor do que adormecer em salas de pessoal. Melhor do que uma mãe demasiado cansada para ler histórias de embalar. Melhor do que um pai que tinha desaparecido no momento em que as coisas se tornaram difíceis. Obrigada, sussurrou Jasmine a dona Rodrigues. De nada, minha querida. A caminhada até ao apartamento delas demorou 15 minutos. Os braços de Jasmine ardiam quando subiu os 3 andares de escadas. O prédio delas não era grande coisa. Pintura a descascar, elevador avariado, sirenes todas as noites. Mas era o deles. Ela deitou Maia na cama sem a acordar. Beijou-lhe a testa. Sussurrou, amo-te. Depois desabou na sua própria cama, ainda de uniforme. Deveria tomar um duche. Deveria comer. Deveria fazer uma dúzia de coisas. Mas tudo em que conseguia pensar eram olhos cinzentos como tempestade e gotas de água a deslizar pela pele pálida. Para! Ela apertou os olhos. Amanhã seria melhor. Amanhã esqueceria. Amanhã, o telemóvel dela vibrou. Uma mensagem do gerente do hotel. O hóspede do quarto 50 solicita especificamente para o serviço amanhã à noite. Pagamento extra. Interessada? O estômago de Jasmine revirou. Ah, não! Ah, não! 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 Na noite seguinte, Jasmine entrou no hotel de cabeça erguida e com os nervos em franja. Quase que recusara o pedido. Quase que ligara a dizer que estava doente. Mas o pagamento extra significava que, finalmente, poderia arranjar o casaco de inverno da Maia. Significava que poderia comprar o medicamento que a filha precisava para a tosse. Ela não conseguia dizer não, mas conseguiria sobreviver a um turno. Conseguiria evitar o contato visual. Conseguiria fazer o seu trabalho e sair. O plano durou até ela dobrar a esquina e quase embater em alguém. Uns braços agarraram-na, fortes, firmes. Cuidado, disse uma voz grave. Ela olhou para cima, olhos cinzentos como tempestade. Ele vestia um fato agora, caro, azul escuro. O cabelo estava perfeitamente arranjado. Parecia que pertencia à capa de uma revista, mas as mãos dele ainda estavam nos braços dela, quentes através do seu uniforme fino. Você, disse ele. Não foi uma pergunta. Senhor, conseguiu dizer. Profissional, distante. Peço desculpa pela noite passada, não voltará a acontecer. Alexander, disse ele. O meu nome é Alexander. Ela deveria afastar-se, deveria dar um passo atrás, deveria lembrar-se do seu lugar, mas as mãos dele eram gentis, e os olhos dele prendiam os dela como se ela fosse algo precioso, algo que valia a pena ver. Mamã! Ambos saltaram. Jasmine virou-se para ver Maia a correr pelo corredor, os 2 rabos de cavalo a saltitar. A filha não deveria estar ali. A dona Rodrigues deveria estar a tomar conta dela. Bebé, o que estás a fazer aqui? Perguntou Jasmine.
Ela finalmente afastou-se do aperto de Alexander. Agachou-se para segurar a filha. A dona Rodrigues teve de ir para casa mais cedo, disse Maia, ofegante e feliz. Uma emergência. Por isso vim procurar-te. Estou em Sarilhos? Não, bebê. Não estás em Sarilhos. Mas isto eram Sarilhos. Grandes Sarilhos. Os hóspedes não queriam ver filhos de funcionários a correr por ali. Parecia pouco profissional. Poderia valer-lhe uma advertência. Poderia valer-lhe o despedimento. Vou ligar a alguém, disse Jasmine rapidamente. A minha vizinha. Ela pode... Esta é a sua filha? A voz de Alexander veio de cima deles. Jasmine olhou para cima. Ele também se tinha agachado. Agora estava ao nível da Maia, a sorrir suavemente. Olá, disse ele a Maia. Eu sou o Alexander. Como te chamas? Maia, geralmente tímida com estranhos, sorriu de volta. Maia, tenho 6 anos e 3/4. 6 anos e 3/4 é uma idade muito importante. É o que a mamã também diz. O coração de Jasmine apertou-se. Ela deveria interromper. Deveria afastar a Maia, deveria... A tua mamã é muito inteligente, disse Alexander. Os olhos dele moveram-se rapidamente para Jasmine. Algo caloroso passou entre eles. E muito bondosa. Ela é a melhor mamã do mundo inteiro, anunciou Maia. Acredito em ti. O momento estendeu-se, suave, ternurento, como se os 3 existissem numa bolha separada do hotel movimentado à sua volta. Depois, a realidade voltou a impor-se. Preciso de encontrar quem tome conta dela, disse Jasmine, levantando-se rapidamente. Peço desculpa. Isto não vai interferir com o meu trabalho. Prometo. Não peça desculpa. Alexander também se levantou. E não se apresse. Há uma sala de pessoal, não há? Ela pode esperar lá. Está fechada para limpeza. Então ela pode esperar no meu quarto. Os olhos de Jasmine arregalaram-se. O quê? Não. Eu não poderia. Tenho um portátil, jogos, filmes. Ela estará confortável. Ele olhou para Maia. Gostas de filmes? Adoro filmes. Todo o rosto da Maia se iluminou. Maia, não, disse Jasmine com firmeza. Senhor, Alexander, agradeço a oferta, mas... Por favor. A voz dele baixou, apenas para os ouvidos dela. Deixe-me ajudar. É o mínimo que posso fazer depois da noite passada. A noite passada, quando ela o tinha apanhado, quando os olhos deles se tinham encontrado e algo tinha mudado no universo. Não aceito caridade, disse ela em voz baixa. Não é caridade, é gentileza. Há uma diferença. Ela queria discutir, queria recusar, mas Maia estava a olhá-la com aqueles olhos grandes e cheios de esperança, e o telemóvel dela não tinha mensagens novas. Sem plano de recurso. 1 hora, disse Jasmine finalmente. É tudo. 1 hora, concordou ele. Mas quando a mão dele roçou na dela, enquanto levavam Maia ao quarto dele, Jasmine sabia que 1 hora não seria suficiente para esquecer o que ele a fazia sentir. O quarto era enorme. Maia ofegou quando entraram. Mamã, olha, é como um castelo. E de certa forma era. Chão de mármore, candeeiro de cristal, janelas com vista para a cidade cintilante. Mobília que provavelmente custava mais do que a renda anual delas. A garganta de Jasmine apertou-se. Este era o mundo dele, não o dela. Mas Alexander apenas sorriu. Queres ver a televisão? É maior do que a maioria dos ecrãs de cinema. Ele mostrou a Maia o comando. Abriu um serviço de streaming. Deixou-a escolher o que quisesse. Em poucos minutos a filha estava enroscada no sofá enorme, os olhos fixos num filme de animação. Vou vê-la a cada 30 minutos, disse Jasmine. E vou trabalhar a dobrar para compensar. Pare. A voz de Alexander era gentil. Pode respirar. Estou a trabalhar. É humana antes de mais. As palavras atingiram-na mais forte do que deveriam. Quando foi a última vez que alguém a tinha visto como humana primeiro? Como mais do que apenas a empregada? A mãe solteira? A mulher que mal se aguentava? Obrigada, sussurrou. De nada. Os olhos deles encontraram-se, ficaram presos, e lá estava outra vez. Aquela atração, aquele fio invisível a conectá-los. Jasmine forçou-se a desviar o olhar. Devo ir. Certo. Sim, claro. Mas nenhum deles se moveu. O riso de Maia quebrou o feitiço. Ela estava a rir às gargalhadas de algo no ecrã, completamente alheia à tensão que crepitava entre os adultos. Jasmine agarrou no carrinho. 30 minutos. Estarei aqui. Ela partiu antes que pudesse fazer algo estúpido. Como ficar?
A hora seguinte passou num turbilhão de quartos e rotinas, mas a mente de Jasmine não estava no trabalho. Estava no homem do quarto 50, na forma como ele sorrira para a filha, na gentileza da sua voz, no facto de ele ter oferecido ajuda sem esperar nada em troca. Homens assim não existiam, não na sua experiência. O seu ex, Marcos, tinha prometido o mundo, tinha-a conquistado com palavras doces e grandes sonhos. Depois, desaparecera no segundo em que ela lhe dissera que estava grávida. Ela tinha 22 anos, sozinha, aterrorizada. Ela tinha aprendido a lição. Os homens partiam, os homens mentiam. Não se podia confiar nos homens. Então, por que razão Alexander parecia diferente? Ela empurrava o carrinho, passando por uma janela, quando viu o seu reflexo. Pele escura, olhos cansados, cabelo puxado para trás num coque apertado, uniforme que já tivera dias melhores. Ela parecia exatamente o que era, uma mulher em dificuldades, uma mulher exausta. Não o tipo de mulher que um homem como Alexander realmente veria. O pensamento deveria ter sido reconfortante. Deveria tê-la lembrado de manter a distância. Em vez disso, apenas a entristeceu. Ela verificou o relógio. 30 minutos tinham passado. Hora de ir buscar a Maia. Quando Jasmine abriu a porta do quarto 50, o coração parou-lhe. Alexander estava no chão. Maia estava nas costas dele, a rir às gargalhadas. Ele estava a rastejar como um cavalo enquanto a filha saltitava e ria. Mais rápido! Mais rápido! Gritou Maia de alegria. Estou a ir o mais depressa que consigo. Alexander riu. Riu mesmo. Uma risada profunda, rica e verdadeira. Ambos olharam para cima quando ouviram a porta. Mamã! Maia acenou. O Alex é o melhor cavalo de sempre. Alex! Repetiu Jasmine. Alexander teve a decência de parecer envergonhado. Ele deixou Maia deslizar das suas costas com cuidado. Depois levantou-se, sacudindo as calças do seu fato caro. O cabelo estava despenteado, a gravata torta. Ele parecia mais relaxado do que ela alguma vez o vira. Ela disse que Alexander era demasiado comprido, explicou ele. Então chegamos a um compromisso. Entendo, mas Jasmine não entendia, não compreendia. Homens ricos em fatos caros não brincavam aos cavalinhos com miúdos quaisquer, não se deixavam ficar desarrumados, não olhavam para mães solteiras como se fossem algo precioso. Acabou o seu trabalho? Perguntou Alexander. Quase. Mais um andar. Mamã, posso ficar aqui, por favor? Maia juntou as mãos. O Alex disse que tem bolachas. Maia, já abusamos da boa vontade. Ela não está a abusar. A voz de Alexander era firme. E sim, tenho bolachas. A cozinha enviou algumas, com pepitas de chocolate ainda quentinhas. Os olhos de Maia arregalaram-se. Com pepitas de chocolate? Mamã, por favor, como poderia ela dizer não? Maia raramente recebia guloseimas assim. O orçamento delas não permitia bolachas caras, nem quaisquer bolachas na maioria das noites. Está bem, disse Jasmine suavemente, mas tens de ser boazinha e sossegada. E ela será perfeita, disse Alexander. Ficaremos bem. Não é, Maia? Sim. Maia saltitou na ponta dos pés. Jasmine acenou com a cabeça. Recuou em direção à porta, mas quando estendeu a mão para a maçaneta, escorregou. O pé prendeu-se na borda do seu carrinho. Ela tropeçou de lado, os braços a agitar-se, os produtos de limpeza a voar. Ela ia cair no chão, ia cair com força. Braços fortes agarraram-na, Alexander. Ele tinha se movido mais rápido do que ela pensava ser possível. Agora ele segurava-a contra o peito. Um braço à volta da cintura, o outro a apoiar as costas dela. Estavam tão perto, demasiado perto. Ela conseguia sentir o batimento cardíaco dele, conseguia sentir o cheiro do perfume dele, conseguia ver as pintas azuis nos olhos cinzentos dele. A mão dele estava na anca dela. Os dedos pressionavam-lhe o lado através do uniforme fino. Ela sentiu cada ponto de contato como eletricidade. Está bem? Murmurou ele. Ela não conseguia falar, não conseguia respirar. Os olhos dele baixaram para os lábios dela. Demoraram-se ali por meio segundo. Depois ele pareceu lembrar-se de si mesmo, lembrar-se da Maia a observar, lembrar-se de quem eram e onde estavam e de todas as razões pelas quais aquilo era impossível. Ele ajudou-a a levantar-se, afastou-se rapidamente, mas as mãos dele tremiam e Jasmine percebeu algo espantoso. Ele também o tinha sentido.
aquele choque, aquela ligação. Ele estava tão abalado quanto ela. Obrigada, conseguiu dizer. Sempre que precisar. A palavra pairou no ar entre eles, pesada de significado. Sempre que precisar. Como se ele quisesse dizer aquilo. Como se quisesse apanhá-la novamente. Como se estivesse lá da próxima vez que ela caísse. Jasmine recolheu os produtos espalhados com as mãos trêmulas. Devo ir, certo. Mas quando ela olhou para trás, da soleira da porta, ele ainda estava ali, ainda a observá-la. E pela primeira vez em 10 anos, Jasmine permitiu-se perguntar: e se? Naquela noite, depois de Maya adormecer, Jasmine sentou-se à pequena mesa da cozinha. Olhava para as contas espalhadas à sua frente. Renda, despesas, mercearia. A consulta médica da Maya na próxima semana. As contas não batiam certo, nunca batiam. Ela tinha sido tão cuidadosa. Trabalhava todos os turnos extra que conseguia. Recortava os cupons, comprava em segunda mão. Fazia tudo certo e ainda assim não era suficiente. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Foi bom conhecer a Maya esta noite. Ela é especial, como a mãe. O coração de Jasmine saltou. Como é que ele arranjou o número dela? O hotel deve tê-lo dado. Para emergências com a Maya, ela deveria estar zangada com isso, com a violação de privacidade. Mas não estava. Ela leu a mensagem mais 3 vezes antes de pousar o telemóvel. Como a mãe. Quando foi a última vez que alguém a tinha chamado especial? Quando foi a última vez que alguém a tinha visto como mais do que apenas uma mãe solteira em dificuldades? Não faças isto, disse a si mesma. Não comeces a ter esperança. Não comeces a sonhar. Mas era tarde demais. A esperança já tinha deitado raízes. Do outro lado da cidade, num apartamento penthouse, Alexander estava sentado no escuro. Ele segurava uma fotografia nas mãos. Emma, a bela e risonha Emma. Eram tão jovens, tão apaixonados, tão certos de que teriam a eternidade, mas a eternidade tinha terminado num acidente de carro numa terça-feira chuvosa à noite. Ele tinha feito uma promessa no funeral dela. Mais ninguém, nunca mais. Amaria a memória dela e nada mais. Durante 10 anos ele tinha mantido essa promessa. Não tocara noutra mulher, não quisera, nem sequer as notara. Até hoje à noite. Até uns olhos castanhos suaves e umas mãos gentis e um riso que fez o seu coração gelado começar a derreter. Desculpa, sussurrou ele para a fotografia de Emma. Não sei o que me está a acontecer. Mas era uma mentira. Ele sabia exatamente o que estava a acontecer. Ele estava a apaixonar-se. E depois de 10 anos de entorpecimento, isso aterrorizava-o. O telemóvel dele estava ao lado. Tinha enviado a mensagem há 1 hora. Ela não tinha respondido. Talvez não respondesse. Talvez fosse inteligente o suficiente para saber que aquilo não podia funcionar. Um CEO e uma empregada. Um homem a afogar-se em riqueza e uma mulher a afogar-se em contas. Um homem que tinha amado e perdido e uma mulher que tinha sido abandonada. Não faziam sentido. Mas quando fechou os olhos, tudo o que conseguia ver era o rosto dela, a sua força, o seu amor pela filha, o seu orgulho mesmo quando pedia ajuda, a sua beleza por dentro e por fora. Ele deveria deixar isto passar. Deveria aceitar que alguns momentos estavam destinados a ser apenas momentos, nada mais. O telemóvel dele vibrou. Uma resposta. É gentil, mas a gentileza não muda a realidade. Os nossos mundos são demasiado diferentes. Alexander olhou para as palavras. Depois respondeu. Talvez, ou talvez a gentileza seja exatamente o que muda tudo. Deixe-me tentar. Por favor, apenas uma oportunidade. Ele clicou em enviar antes que pudesse reconsiderar. Depois esperou. 1 minuto. 2. 5. O telemóvel dele permaneceu em silêncio. Ele pousou-o. Levantou-se. Caminhou até a janela. A cidade estendia-se lá embaixo. 1 milhão de luzes na escuridão. Ele estava habituado a conseguir o que queria. Habitado ao sucesso. Habitado ao controlo. Mas não conseguia controlar isto. Não conseguia forçá-la a confiar nele. Não conseguia comprar o seu afeto com dinheiro ou presentes ou poder. Tudo o que podia fazer era esperar. E ter esperança. O telemóvel dele vibrou. Ele agarrou-o tão depressa que quase o deixou cair. A Maya quer saber se gostarias de jantar conosco amanhã. Nada chique. Apenas pizza em nossa casa. Ela diz que estás convidado. Não tenho a certeza se é uma boa ideia, mas... Mais uma pausa. 3 pontos a aparecer
ia desaparecer. Depois, mas ela quer mesmo que venhas. Por isso, se quiseres, podes. Às 18 horas, o peito de Alexander apertou-se. Ela estava a deixá-lo entrar. Apenas uma fresta. Apenas o suficiente. Era mais do que ele merecia. Mais do que ele ousara esperar. Ele respondeu imediatamente. Ser-me-ia uma honra. Vemo-nos às 18 horas. Depois sentou-se e permitiu-se sorrir. Sorrir mesmo. Pela primeira vez em 10 anos. Jasmine tinha limpo o apartamento 3 vezes. Ainda parecia pequeno. Ainda parecia gasto. O sofá tinha uma mancha que ela não conseguia tirar. A mesa da cozinha bambaleava. As paredes precisavam de pintura que ela não podia apagar. Mas estava limpo. E cheirava a vela de baunilha que Maya insistira que acendessem. "O Alex já está quase a chegar?" perguntou Maya pela 10ª vez. Ela vestia o seu vestido favorito, roxo com borboletas. Tinha penteado o cabelo sozinha, calçado os seus sapatos especiais. "Brevemente, bebê. Achas que ele vai gostar de estar aqui?" O coração de Jasmine apertou-se. "Acho que ele vai gostar de passar tempo contigo. É isso que importa." Mas ela perguntava-se a mesma coisa. Será que ele, ao ver o seu modesto apartamento, perceberia a diferença abismal entre os mundos deles? Será que veria as rachas no teto e a fita adesiva na janela e decidiria que aquilo fora um erro? Será que se iria embora antes mesmo de a pizza chegar? A campainha tocou exatamente às 6 horas. Maya soltou um gritinho e correu para a porta. "Ele está aqui! Ele está aqui! Espera, deixa-me!" Mas Maya já tinha escancarado a porta. Alexander estava no corredor segurando flores, rosas amarelas, e um unicórnio de peluche que era quase tão grande quanto Maya. "Olá!" Maya saltitava nas pontas dos pés. "É para mim?" "É sim." Ele ajoelhou-se estendendo o unicórnio. "Soube que gostas de criaturas mágicas." "Eu adoro criaturas mágicas." Maya agarrou o unicórnio e abraçou-o com força. "Obrigada, obrigada, obrigada." "De nada." Ele levantou-se e os seus olhos encontraram os de Jasmine. Ela tinha trocado o uniforme. Vestia umas calças de ganga e uma blusa azul simples. Nada de especial. Mas a forma como ele a olhava fazia-a sentir-se como se estivesse a usar um vestido de gala. "Estas são para ti." Ele estendeu as rosas. "Obrigado por me teres convidado. Não precisavas de..." Ela começou. "Eu quis." Os dedos deles roçaram enquanto ela pegava nas flores. A mesma eletricidade, a mesma atração. "Entra", disse ela suavemente. Ele entrou, olhou à sua volta, e Jasmine prendeu a respiração. "Isto é adorável", disse ele. "É pequeno, é um lar, há uma diferença." As palavras acalmaram algo ansioso no seu peito. "Maya, mostra ao Alex onde se sentar", disse Jasmine. "Vou pôr estas flores na água." Na cozinha, ela encontrou um frasco velho que serviria de vaso. As suas mãos tremiam enquanto ela arranjava as flores. Pela porta, ouvia Maya tagarelar, a contar a Alexander sobre a escola, os amigos e os programas de televisão preferidos. E Alexander ouvia. Ouvia de verdade. Fazia perguntas. Ria das piadas dela. A garganta de Jasmine apertou-se. Isto era perigoso. Não só para ela. Para Maya também. A filha já estava apegada. Já irradiava alegria à volta dele. O que aconteceria quando ele partisse? Porque ele iria partir. Eventualmente. Os homens sempre partiam. A pizza chegou 20 minutos depois. Jasmine tinha pedido a pizzaria barata da rua. Nada de especial. Apenas pepperoni e queijo. Mas Alexander comeu como se fosse a melhor refeição que alguma vez tivera. Sentaram-se à mesa bamba e Maya contou histórias entridentadas. Mostrou a Alexander os seus desenhos, os seus livros preferidos, a coleção de conchas que guardava numa caixa de sapatos debaixo da cama. "Esta é da praia", disse Maya, erguendo uma concha espiral branca. "A mamã levou-me lá no verão passado. Foi o melhor dia de sempre." "Conta-me", disse Alexander. E Maya contou. Descreveu a areia e as ondas e o gelado que derretia demasiado rápido. Descreveu a construção de castelos e a descoberta de tesouros e como a mãe tinha rido tanto naquele dia. Jasmine recordou-se. Tinha sido um dos seus poucos dias de folga. Juntara dinheiro suficiente para o bilhete de autocarro e um almoço de piquenique. Maya tinha estado tão feliz, tão livre, valera cada cêntimo. "A tua mamã é muito boa a criar dias especiais", disse Alexander olhando para Jasmine. "Ela é mágica", disse Maya seriamente.
Ela faz tudo ficar melhor. Consigo ver isso. A forma como ele disse, a forma como ele a olhou, como se realmente a visse. Não a empregada. Não a mãe solteira em dificuldades. Não a mulher de calças de ganga gastas e no apartamento com rachas no teto. Apenas ela, Jasmine, a pessoa por baixo de todos os papéis e responsabilidades. Depois do jantar, Maia bocejou, grande e largo. Alguém está com sono, disse Jasmine. Não estou cansada, protestou Maia, mas os seus olhos estavam a cair de sono. Hora de ir para a cama, querida. Mas o Alex está aqui. Eu ainda estarei aqui de manhã, disse Alexander suavemente. Depois fez uma pausa. Olhou para Jasmine. Se estiver tudo bem, o seu coração falhou uma batida. Queres ficar? Gostaria? Se me deixares? Maia animou-se. A sério? Vais estar aqui quando eu acordar? Se a tua mãe disser sim. 2 pares de olhos viraram-se para Jasmine. Um esperançoso e de 6 anos. Um cauteloso e cinzento como uma tempestade. Ela devia dizer não. Devia proteger a filha. Proteger-se a si mesma. Mas estava tão cansada de dizer não. Tão cansada de ser cautelosa. Tão cansada de estar sozinha. Está bem, sussurrou ela. Podes ficar. Maia aplaudiu. Depois abraçou Alexander com força pela cintura. És o melhor, Alex. O melhor de todos. Ele parecia atordoado, como se não soubesse o que fazer com tanto afeto. Mas lentamente, com cuidado, ele retribuiu o abraço. E Jasmine viu algo quebrar-se na sua expressão. Algo vulnerável, magoado e belo. Depois de Maia estar aconchegada na cama, com o novo unicórnio apertado contra si, Jasmine e Alexander sentaram-se no sofá, sem se tocarem, mas perto o suficiente para ela sentir o seu calor. O apartamento estava silencioso. Apenas o zumbido do frigorífico velho e o som distante do trânsito lá fora. Obrigado por me deixares ficar, disse ele finalmente. Obrigada por quereres. Não faço isto há muito tempo. Fazer o quê? Isto. Jantar. Família. Normalidade. Jasmine virou-se para olhá-lo. Olhá-lo de verdade. A suave luz do candeeiro. Ela podia ver as sombras debaixo dos seus olhos. A tensão na sua mandíbula. O peso que ele carregava. O que te aconteceu? Perguntou ela suavemente. Por um longo momento, ele não respondeu. Apenas olhou para as suas mãos. Depois falou. O nome dela era Emma. Jasmine ficou imóvel. Estávamos noivos. 22 anos. Pensávamos que tínhamos o para sempre. A sua voz era baixa, oca. Ela morreu num acidente de carro, há 10 anos. Eu era suposto estar a conduzir naquela noite, mas tive uma reunião de trabalho. Então ela foi sozinha. Alexander, disse a mim mesmo que foi culpa minha, que se eu tivesse lá, talvez pudesse ter evitado, talvez pudesse tê-la salvo. Ele levantou o olhar. Encontrou os olhos de Jasmine. Fiz uma promessa no funeral dela, que nunca mais deixaria ninguém entrar, nunca mais arriscaria perder alguém assim. As lágrimas turvaram a visão de Jasmine. Essa é uma promessa solitária. Era. É. Ele fez uma pausa. Até tu. As palavras pairaram no ar entre eles. Não percebo por quê, continuou ele. Não percebo o que é em ti, mas a partir do momento em que abriste aquela porta, algo mudou. Algo se abriu que eu mantivera fechado por tanto tempo. A mão de Jasmine moveu-se antes que ela pudesse impedi-la. Ela estendeu-a, colocou a palma da mão sobre a dele. Ele prendeu a respiração. Estou com medo, sussurrou ele. Estou aterrorizado com isto, contigo, com o que estou a sentir. Eu também estou com medo. Não devias estar. Tu és muito mais corajosa do que eu. Ela riu, mas o riso saiu choroso. Não sou corajosa. Mal me aguento de pé na maioria dos dias. Tenho 3 empregos. Não consigo pagar as minhas contas. Tenho uma filha que merece muito mais do que eu posso dar-lhe. E o pai dela, a sua voz embargou. O pai dela foi-se embora assim que as coisas apertaram. Disse-me que eu estava por minha conta. Por isso, aprendi a não confiar, a não ter esperança, a não acreditar em contos de fadas. Isto não é um conto de fadas, disse Alexander. Não, não é. Ela olhou para as suas mãos unidas, a sua pele clara contra a pele escura dela. É real, e confuso, e complicado, mas talvez seja melhor assim. Talvez. Sentaram-se em silêncio, mãos dadas, corações acelerados. Depois Alexander falou novamente. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Por que é que disseste sim? Ao jantar.
a deixar-me ficar. Por que arriscaste? Jasmine pensou nisso. Em todas as razões pelas quais deveria ter dito não. Em todas as paredes que construíra para se proteger a si mesma e a Maya. Mas depois, pensou na forma como ele brincara aos cavalinhos com a filha, na forma como ele a ouvira, na forma como ele a olhara como se ela importasse. Por quê? Disse ela lentamente. Acho que tu vales a pena. Os olhos dele brilharam, como se ela lhe tivesse dado algo precioso. Eu acho que tu também vales a pena, sussurrou ele. Então, tão lentamente que ela poderia tê-lo parado, ele inclinou-se. Ela não o impediu. Os seus lábios encontraram-se, suaves, hesitantes, cautelosos. Não foi nada como os beijos dos filmes. Não houve fogo de artifício, nenhuma música arrebatadora. Mas foi real, e foi honesto. E foi a primeira vez em anos que Jasmine se permitiu sentir algo além do medo. Quando se separaram, a mão de Alexander subiu para acariciar o rosto dela. Não sei como fazer isto, disse ele. Não sei como ser o que precisas. Eu também não, mas talvez possamos descobrir juntos. Ele sorriu. Pequeno e verdadeiro. Juntos. Ficaram no sofá durante horas, a conversar, a aprender, a partilhar pedaços de si mesmos que tinham guardado escondidos por tanto tempo. Ele falou-lhe da sua empresa, da pressão, de como era solitário estar no topo. Ela falou-lhe do pai de Maya, da traição, de aprender a defender-se sozinha. E lentamente, com cuidado, eles construíram algo entre eles. Algo frágil, novo e aterrorizante. Algo que parecia esperança. Alexander acordou com o som de risos. Por um momento, ele não sabia onde estava. O sofá debaixo dele era irregular. Uma manta fina cobria-o. A luz da manhã filtrava-se por cortinas baratas. Depois lembrou-se. O apartamento de Jasmine. Ele adormecera a conversar com ela. Ela devia tê-lo coberto com a manta depois de ele ter adormecido. Os risos vieram novamente. Da cozinha. Ele sentou-se, passando uma mão pelo cabelo. O seu fato estava amarrotado. Provavelmente parecia horrível. Mas quando ele entrou na cozinha e viu Jasmine e Maya a fazerem panquecas juntas, farinha nos narizes e alegria nos rostos, ele não se importou. Alex, Maya avistou-o primeiro. Ficaste. Tu ficaste mesmo. Eu disse que sim. Jasmine virou-se com a espátula na mão. Usava calças de pijama e uma t-shirt velha, sem maquilhagem, o cabelo num coque desarrumado. Ela era a coisa mais bonita que ele alguma vez vira. Bom dia, disse ela suavemente. Estamos a fazer o pequeno almoço. Espero que gostes de panquecas. Eu adoro panquecas. Bom, porque a Maya insiste em fazê-las com formas engraçadas, por isso podem parecer um pouco esquisitas. Não são esquisitas, protestou Maya. São arte. Alexander riu. Riu de verdade. O som parecia áspero, mas bom. Tomaram o pequeno almoço juntos. As panquecas arte de Maya pareciam realmente esquisitas. Corações tortos e algo que poderia ter sido um gato, mas tinham um sabor perfeito. Porque não era sobre a comida. Era sobre os três à volta da mesa, sobre a tagarelice de Maya e os sorrisos suaves de Jasmine, e a sensação de que, pela primeira vez em 10 anos, Alexander pertencia a algum lugar. Depois do pequeno almoço, ele verificou o telemóvel. 20 chamadas não atendidas, 15 mensagens, todas da sua mãe, Caroline. Ele suspirou. Está tudo bem? Perguntou Jasmine. A minha mãe, ela quer falar. Sobre o quê? Ele hesitou. Mas eles tinham prometido honestidade. Sobre ti. A expressão de Jasmine mudou. Fechou-se um pouco. Ela não aprova. Ela não te conhece. Ela sabe o suficiente. Filho rico, empregada pobre, não é exatamente o conto de fadas que ela desejaria. Não me importa o que ela deseja. Mas as palavras soaram ocas. Porque ele importava-se. Porque a opinião da mãe sempre importara. Porque desapontá-la parecia de alguma forma falhar com a memória de Emma. Jasmine deve ter visto isso no seu rosto. Devias ligar-lhe de volta, disse ela baixinho. A família é importante. Tu também és. As palavras saíram ferozes, finais. Os olhos de Jasmine arregalaram-se. Estou a falar a sério, continuou Alexander. Não vou afastar-me disto. De ti. Não importa o que a minha mãe diga. Tu não sabes o que estás a prometer. Sim, sei. Mas mesmo enquanto dizia isso, a dúvida instalou-se. Porque a sua mãe era formidável. Porque ela também perdera Emma
e lamentara ao seu lado durante 10 anos. Porque desapontá-la parecia trair o passado. Poderia ele realmente escolher isto? Escolher Jasmine e Maya e um futuro que o aterrorizava? O seu telemóvel tocou novamente. A sua mãe. De novo. Atende, disse Jasmine. Vou dar-te privacidade. Ela levou Maya para o quarto, deixando Alexander sozinho na cozinha. Ele atendeu. Onde é que estiveste? A voz de Caroline era cortante. Estive a ligar a noite toda. Estava com uma amiga. A empregada. Eu sei. As minhas fontes no hotel disseram-me. Claro que ela sabia. Caroline Grant sempre sabia de tudo. O nome dela é Jasmine, disse Alexander firmemente. E sim, eu estava com ela. Silêncio. Depois, Alexander, filho, eu sei que estás solitário. Sei que estes últimos 10 anos foram difíceis, mas esta não é a resposta. Tu nem a conheces. Eu sei o suficiente. Ela tem uma filha, sem marido, trabalha em vários empregos só para sobreviver. O que é que poderias ter em comum com alguém assim? As palavras atingiram como murros, porque eram as mesmas dúvidas que ele tivera, os mesmos medos. Mas depois, ele pensou na força de Jasmine, no amor dela pela filha, no seu orgulho e na sua coragem e na forma como ela o fazia sentir-se vivo novamente. Tudo, disse ele, tenho tudo em comum com ela. Onde importa? Não estás a pensar com clareza. Estás a substituir a dor por caridade. Isto vai acabar mal, para os dois. Não é isso, não é? Diz-me honestamente, Alexander, o que acontece quando a realidade se instala? Quando percebes que não podes resolver os problemas dela com dinheiro? Quando a novidade passar? Quando ficares com nada além da memória de Emma e a culpa de seguir em frente? Cada pergunta caiu como uma faca, porque ele não tinha respostas, porque ele estava aterrorizado com exatamente essas coisas, porque a sua mãe estava a verbalizar todos os medos que ele tentara ignorar. Tenho que ir, disse ele. Alexander, por favor, estou a tentar proteger-te. Eu sei, mas não preciso de ser protegido. Não disto. Ele desligou antes que ela pudesse responder, mas as suas mãos tremiam, e a dúvida tinha se enraizado. E se ela tivesse razão? Jasmine soube que algo estava errado no momento em que Alexander a veio encontrar. O seu rosto estava fechado, guardado, como se ele tivesse voltado a erguer as paredes. Tenho que ir, disse ele. Tenho trabalho, reuniões. Era sábado. Ela duvidava que ele tivesse reuniões. Está bem, disse ela simplesmente. Obrigado pelo jantar e pelo pequeno almoço. Foi... Ele fez uma pausa. Foi maravilhoso. Mas nada. Só preciso de ir. Mentiroso, pensou ela, mas não o disse. Maya veio a correr. Vais embora? Só por um bocadinho. Vejo-te em breve. Prometes? Ele ajoelhou-se. Olhou-a nos olhos. Prometo. Depois levantou-se e partiu sem olhar para Jasmine. A porta clicou e fechou-se. Maya virou-se para a mãe. Ele está zangado conosco? Não, querida. Ele está só, ocupado. Mas Jasmine sabia a verdade. A mãe dele tinha-o atingido. Tinha plantado dúvidas. Tinha-lhe lembrado todas as razões pelas quais aquilo não podia funcionar. E Alexander, apesar de toda a sua força, estava com medo. Ela devia estar aliviada. Devia estar contente por ele estar a afastar-se antes que alguém se magoasse. Mas tudo o que ela sentia era um vazio. Passaram 3 dias, sem chamadas, sem mensagens, sem visitas. Jasmine cumpriu os seus turnos no hotel, evitou a suíte 50, disse a si mesma que já sabia que isto ia acontecer. Maya perguntava pelo Alex todas as noites. Em breve, dizia Jasmine. Ele está só ocupado, mas o em breve nunca chegava. No 4º dia, Jasmine chegou à casa e encontrou alguém à espera à porta do seu apartamento. Não era Alexander, era Marcos, o seu ex, o pai de Maya, o homem que as abandonara quando Maya nasceu. Ele estava encostado à parede com o mesmo aspecto de sempre, bonito, charmoso, perigoso. Jasmine, disse ele com aquele sorriso que ela costumava amar. Há muito tempo. O que queres? Ela manteve Maya atrás de si. Um pai não pode visitar a filha? Tu não és pai. És um estranho que partilha ADN. O sorriso dele desvaneceu-se. Isso é frio, Jess. Mesmo frio. Tu deixaste-nos. Não podes aparecer agora e fazer de pai. Soube do teu novo namorado. Os olhos dele brilharam. Tipo rico, CEO, deve ser bom. O gelo inundou as suas veias.
Isso não te diz respeito. Talvez. Ou talvez eu esteja a pensar que a Maia merece viver com o pai dela de verdade. Aquele que não a vai abandonar quando a novidade passar. Tu não farias isso. Experimenta. Tenho um advogado agora. Tenho direitos. Ele estava a mentir. Tinha que estar a mentir. Ele nunca se importara com Maia. Nunca enviara dinheiro ou ligara ou sequer perguntara como ela estava. Mas a ameaça era real. O medo era real. Fica longe de nós, disse Jasmine. A sua voz tremia. Ou o quê? Vais mandar o teu namorado rico atrás de mim? Marcos riu. Boa sorte com isso. Dou-lhe mais uma semana antes que ele se vá embora. Tipos ricos não ficam por perto de empregadas e dos seus filhos. Simplesmente não ficam. Ele afastou-se, mãos nos bolsos, a assobiar. Jasmine ficou imóvel. Maia puxou-a pela mão. Mamã? Quem era aquele? Ninguém, querida. Ninguém importante. Mas enquanto ela abria a porta, a mente de Jasmine fervilhava. Marcos era perigoso. Sempre fora. Se ele realmente pedisse a guarda, mesmo que não ganhasse, o processo ia destruí-las. Honorários de advogados. Datas em tribunal. Maia no meio. Ela precisava de ajuda. Precisava de Alexander. Mas Alexander tinha desaparecido. E talvez Marcos tivesse razão. Talvez tipos ricos não ficassem por perto. Talvez ela tivesse sido uma tola por ter esperança. Naquela noite, o telemóvel de Jasmine tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez pegar. Jasmine? Uma voz de mulher, refinada, fria. Aqui é Caroline Grant, a mãe do Alexander. Acho que nos devíamos encontrar. O café era caro, do tipo onde uma única chávena custava mais do que Jasmine gastava em compras para um dia. Caroline Grant estava sentada na mesa de canto, perfeitamente composta. Fato de marca, colar de pérolas, nenhum cabelo fora do lugar. Ela parecia dinheiro, poder, tudo o que Jasmine nunca seria. Obrigada por teres vindo, disse Caroline, enquanto Jasmine deslizava para o assento em frente a ela. Quase não vim, mas vieste. O que me diz que te importas com o meu filho? Jasmine não disse nada, apenas esperou. Caroline estudou-a. Os mesmos olhos cinzentos como uma tempestade de Alexander, mas mais frios, mais duros. Não és o que eu esperava, disse Caroline finalmente. O que esperavas? Alguém que se aproveitaria. Alguém que via sinais de dinheiro em vez de uma pessoa. Ela fez uma pausa. Mas mandei investigar-te. Tu trabalhas muito. Amas a tua filha. Nunca pediste dinheiro ao Alexander. O rosto de Jasmine ficou vermelho. Mandaste-me investigar? Eu protejo a minha família. Sempre. A voz de Caroline era gelo. O meu filho está quebrado há 10 anos. A morte de Emma quase o destruiu. Não o vou ver ser magoado novamente. Não estou a tentar magoá-lo. Talvez não intencionalmente. Mas vais. É inevitável. Caroline inclinou-se para a frente. Os vossos mundos são demasiado diferentes. A pressão vai esmagar o que vocês têm. Os meios de comunicação vão dilacerar-vos. Os seus associados de negócios vão sussurrar. A tua filha será apanhada no meio de algo que não entende. Cada palavra caiu como uma pedra. Eu sei que te importas com ele, continuou Caroline. Consigo ver. É por isso que te estou a pedir para te afastares agora, antes que piore, antes que a Maia se apegue, antes que o Alexander se apaixone tão profundamente que não consiga recuperar quando isto acabar. Quando? Repetiu Jasmine. Não se. Não há se. Já vi isto antes. Circunstâncias diferentes, mas o mesmo fim. O amor não é suficiente. Nunca é. As mãos de Jasmine tremiam no seu colo. Ela queria discutir, queria lutar, mas cada palavra que Caroline proferia ecoava os seus próprios medos. O que queres de mim? Perguntou ela baixinho. Distância. Deixa-o ir. Ele vai sofrer por um tempo, mas vai curar-se. E tu podes voltar à tua vida sem as complicações que o meu filho traz. A minha filha ama-o. As crianças são resilientes. Ela vai esquecer. Ele vai? A expressão de Caroline vacilou. Apenas por um segundo. Eventualmente, Jasmine levantou-se. Preciso de pensar. Não penses por muito tempo. Quanto mais esperares, pior será o dano. Lá fora, Jasmine andou por vários quarteirões sem ver nada. A sua mente girava. Caroline tinha razão em tantas coisas. Os mundos eram diferentes. A pressão seria enorme. Maia podia magoar-se, mas e a forma como Alexander a olhava? E as promessas que tinham feito? E o facto de ela estar a apaixonar-se por ele? O telemóvel dela vibrou.
Uma mensagem de Alexander. Desculpa ter desaparecido. Podemos falar, por favor? O seu dedo pairou sobre o ecrã. Depois ela escreveu: encontra-me no parque, aquele com o Lago dos Patos, amanhã ao meio-dia. A resposta dele veio imediatamente: estarei lá. Alexander chegou ao parque 15 minutos mais cedo. Mal dormira em 4 dias. Mal comera. Mal funcionara. As palavras da mãe assombravam-no. Os seus próprios medos consumiam-no. Mas por baixo de tudo estava uma verdade simples. Sentia falta de Jasmine. Sentia falta de Maya. Sentia falta da sensação de fazer parte de algo real. Ele viu-a antes que ela o visse. Ela estava sentada num banco perto do lago, a observar os patos. Os seus ombros estavam tensos. A sua expressão estava triste. Ele tinha feito aquilo. Ele a magoara ao fugir. Jasmine, disse ele suavemente. Ela levantou o olhar. Aqueles lindos olhos castanhos estavam cansados. Olá. Ele sentou-se ao lado dela, não muito perto, dando-lhe espaço. Desculpa, disse ele. Não devia ter desaparecido assim. Foi cobarde. A tua mãe ligou-te. Sim. O que é que ela disse? Ele hesitou. Mas honestidade. Sempre honestidade. Que eu estava a cometer um erro. Que eu estava a substituir a dor por caridade. Que isto acabaria mal. Jasmine acenou lentamente com a cabeça, como se já esperasse. Ela disse coisas semelhantes a mim. Ela o quê? Ela mandou-me investigar. Pediu-me para me afastar. Pelo teu bem. A raiva acendeu no peito de Alexander. Ela não tinha o direito. Ela estava a proteger-te. Eu entendo isso. Não a defendas. Não estou. Eu só... A voz de Jasmine quebrou. Talvez ela tenha razão. As palavras atingiram-no como um golpe físico. Não digas isso. Olha para nós, Alexander. Olha mesmo. Ela gesticulou entre eles. Eu trabalho em 3 empregos. Tu diriges uma empresa. Eu vivo num apartamento minúsculo com rachas no teto. Tu tens um ático de luxo. Eu preocupo-me em pagar a renda. Tu preocupas-te com os valores das ações. Nada disso importa. Importa sim. E irá importar. Ela virou-se para encará-lo completamente. O que acontece quando a novidade desaparecer? Quando a realidade se instalar? Quando perceberes que eu não consigo encaixar no teu mundo e tu não consegues encaixar no meu, criaremos o nosso próprio mundo. Isso é uma fantasia. É uma escolha. Ele estendeu a mão para a dela, mas ela afastou-a. A rejeição doeu mais do que qualquer coisa que a sua mãe lhe tivesse dito. O pai da Maya voltou, disse Jasmine baixinho. Alexander ficou imóvel. O quê? O Marcos apareceu no meu apartamento. Ameaçou pedir a guarda. Disse que eu era uma mãe incapaz porque estou a namorar alguém rico que nos irá abandonar. A voz dela tremeu. Ele quer dinheiro. Ou quer magoar-me. Talvez as duas coisas. Nós vamos lutar contra ele. Eu vou contratar os melhores advogados. Vês? Ela riu, mas foi um riso amargo. Foi exatamente isso que ele disse que tu farias. Atirar dinheiro para resolver o problema. Mas o dinheiro não resolve tudo, Alexander. Às vezes, só piora as coisas. Então o que queres que eu faça? Desista? Deixe-o ganhar? Eu não sei. As palavras saíram cortantes, desesperadas. Não sei o que quero. Só sei que estou aterrorizada. Aterrorizada de perder a minha filha. Aterrorizada de confiar em ti. Aterrorizada de que todos tenham razão e que isto esteja condenado desde o início. O silêncio caiu entre eles. Um pato grasnou. Crianças riam ao longe. O mundo continuava a girar enquanto o deles se desmoronava. Eu amo-te, disse Alexander. Jasmine levantou a cabeça bruscamente. Os olhos encheram-se de lágrimas. Eu amo-te, repetiu ele. Não foi de propósito. Não planeei. Mas amo. E também estou aterrorizado. Aterrorizado de te perder, como perdi a Emma. Aterrorizado de não ser suficiente. Aterrorizado de falhar contigo e com a Maya. Ele aproximou-se. Mas prefiro estar aterrorizado contigo do que dormente sem ti. Uma lágrima escorregou pela sua bochecha. Não posso pedir-te que traves esta batalha. Não estás a pedir. Estou a escolher. Tu não sabes o que estás a escolher. Sim, eu sei. A voz dele era firme. Final. Estou a escolher-te a ti. Estou a escolher a Maya. Estou a escolher-nos a nós. Custe o que custar. Seja o que for. Mais lágrimas caíram. E se a tua mãe tiver razão? E se nos destruirmos um ao outro? Então vamos reconstruir juntos. Ela cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam.
Alexander não aguentou mais. Puxou-a para os seus braços. Ela resistiu por meio segundo. Depois desabou contra o peito dele a soluçar. Estou assustada, sussurrou ela. Eu também. Não sei como fazer isto. Eu também não. Mas vamos descobrir. Ficaram assim por muito tempo, abraçados, deixando o medo, a esperança e o amor emaranharem-se em algo confuso, real e deles. Finalmente, Jasmine afastou-se. Limpou os olhos. A Maya tem perguntado por ti todas as noites. Eu também sinto falta dela. Ela fez-te uma coisa, um desenho, de nós os três. A voz de Jasmine suavizou. Ela desenhou-nos como uma família. O peito de Alexander apertou-se. Posso ver? Vem jantar cá hoje. Ela pode mostrar-te. Não era uma declaração de amor. Não era uma promessa de eternidade. Mas era um sim. Uma vontade de tentar. E neste momento isso era suficiente. Aquela noite pareceu um regresso à casa. Maya lançou-se a Alexander assim que ele entrou pela porta. Ele agarrou-a, fazendo-a rodopiar enquanto ela ria. Voltaste! Gritou ela. Eu sabia que voltavas. Eu disse à mãe que voltavas. Claro que voltei. Ele pousou-a suavemente. Eu fiz uma promessa. Lembras-te? A mãe disse que às vezes as pessoas quebram promessas. Os olhos de Alexander encontraram os de Jasmine do outro lado da sala. Esta não, esta nunca. Jantaram esparguete, o favorito da Maya. Ela tagarelou sem parar, contando a Alexander tudo o que ele tinha perdido. A sua semana na escola, o livro que estava a ler, o sonho que teve de voar. E Alexander ouviu como se cada palavra importasse. Depois do jantar, Maya trouxe o desenho. 3 bonecos de pau de mãos dadas. Um alto com cabelo escuro, um mais pequeno com um rabo de cavalo, um pequenino com totós. Acima deles, em letras de cera, a nossa família. Gostas? Perguntou Maya nervosamente. Alexander fitou o desenho. A simples representação de algo que ele pensou que nunca mais teria. Família. É perfeito, disse ele com a voz rouca. Posso ficar com ele? A sério? O rosto inteiro de Maya iluminou-se. A sério. Vou guardá-lo para sempre. Ela abraçou-o com força. E por cima da cabeça dela, os olhos de Alexander encontraram os de Jasmine. Ela estava a chorar. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, mas também estava a sorrir. Depois de Maya ir para a cama, Jasmine e Alexander ficaram na cozinha a lavar a louça. Era um ato doméstico, normal, simples, e de alguma forma isso tornou-o mais significativo do que qualquer grande gesto poderia ter sido. Eu levei a sério o que disse há pouco, disse Alexander baixinho, sobre te amar. As mãos de Jasmine pararam na água com sabão. Eu sei. Não tens de dizer o mesmo. Não até estares pronta. Não tenho a certeza se alguma vez estarei pronta. Não completamente. Ela virou-se para encará-lo. Mas eu sinto. Mesmo quando estou assustada. Mesmo quando tenho a certeza de que esta é uma ideia terrível. Eu sinto. Isso é suficiente. É? Sim. Ele secou as mãos e aproximou-se. Segurou-lhe o rosto com ternura. Vamos enfrentar resistência, disse ele. Da minha mãe, do teu ex, de pessoas que não entendem. Mas eu não vou a lado nenhum. Aconteça o que acontecer. Não podes prometer isso. Sim, posso, porque já perdi tudo uma vez. Sei o que se sente, e sei que isto... Ele apertou a mão sobre o coração. Vale a pena lutar. Jasmine estendeu a mão e cobriu a dele com a sua. Está bem, está bem, está bem. Vamos tentar, vamos lutar, vamos... Ela sorriu por entre as lágrimas. Vamos ver o que acontece. Não era um final de conto de fadas. Não era uma garantia, mas era real, e honesto, e corajoso. E quando Alexander a beijou, suave e doce e cheio de promessa, Jasmine deixou-se acreditar que talvez, só talvez, eles pudessem fazer isto funcionar. As 2 semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Jasmine. Alexander vinha todos os serões depois do trabalho. Às vezes cozinhava com ela, às vezes trazia comida para levar. Uma vez tentou fazer panquecas e quase ativou o detetor de fumo, fazendo Maya desatar a rir. Foram ao parque, ao jardim zoológico, ao museu municipal gratuito, onde Maya encostava o nariz a cada exposição. Construíam algo, lentamente, cuidadosamente, uma rotina, um ritmo, uma vida que incluía os 3. Jasmine viu Alexander renascer de maneiras que ela suspeitava que ele não o fazia há anos. Ele ria mais, relaxava mais.
Deixava-se ser parvo com a Maia, e Maia florescia sob a sua atenção. Desenhava-lhe quadros constantemente, guardava piadas para lhe contar, pedia-lhe para ler histórias para dormir com vozes engraçadas. Aterrorizava Jasmine como eles encaixavam tão facilmente, como tudo parecia tão natural, porque ela sabia, no fundo, que quanto mais alto subissem, mais dura seria a queda. A queda chegou numa terça-feira. Jasmine voltou do trabalho e encontrou um envelope colado à porta. Oficial. Legal. As mãos dela tremeram ao abri-lo. Marcos estava a dar entrada com o pedido de guarda. Alegava que ela era uma mãe inadequada, que estava a negligenciar a Maia, que estava a usar a filha para fisgar um homem rico. Cada palavra era uma mentira. Cada acusação era veneno. Mas era oficial, real, legal. Tinha 30 dias para responder. 30 dias para encontrar um advogado que não podia pagar. 30 dias para lutar pela filha contra um homem que os abandonara, mas que de repente queria fazer de pai. Ligou a Alexander imediatamente. "Estou a ir para aí", disse ele no momento em que ouviu a voz dela. "Não tens de... Já estou a caminho." Ele chegou 20 minutos depois. Olhou para o rosto dela e puxou-a para os braços. "Vamos lutar contra isto", disse ele. "Juntos. Ele está a fazer isto para me magoar, para me castigar por ser feliz. Eu sei, mas ele não vai ganhar. Não podes garantir isso. Posso contratar os melhores advogados, posso... Alexander." Ela afastou-se. "Não podes resolver isto com dinheiro. Então diz-me o que fazer. Diz-me como ajudar." Mas ela não sabia, porque isto era maior do que dinheiro, maior do que advogados. Isto era sobre o futuro da filha dela, sobre o sistema e os seus preconceitos, sobre uma mãe solteira e negra a travar uma batalha que talvez não vencesse. "Só fica aqui", sussurrou ela. "É tudo o que preciso. Só fica aqui." Então ele ficou, a noite toda, a abraçá-la enquanto ela chorava, a fazer planos enquanto ela entrava em pânico, sendo exatamente o que ela precisava, mesmo quando ela não sabia como pedir. Mas de manhã, quando ele saiu para o trabalho, a dúvida voltou a instalar-se. E se Marcos tivesse razão? E se a sua relação com Alexander a fizesse parecer instável? E se amá-lo lhe custasse tudo? Alexander sentou-se no seu escritório, a olhar para o ecrã do computador sem o ver. Tinha ligado ao seu advogado. Começara o processo de ajudar Jasmine a lutar contra o pedido de guarda de Marcos. Mas algo não estava certo. Estranho. Estava a intrometer-se na vida de Jasmine, de formas que podiam magoar mais do que ajudar. Ele era a razão pela qual Marcos estava a atacar. Ele era a complicação que tornava tudo mais difícil. O telemóvel dele vibrou. A mãe dele. Ele ignorou. Voltou a vibrar. E novamente. Finalmente, ele atendeu. "O quê?" "Eu avisei-te", disse Caroline. "Eu disse-te que isto aconteceria. Como sabes sobre o pedido de guarda?" "Eu sei tudo. É o que acontece quando namoras alguém publicamente, quando te exibes. Os abutres rodeiam. Isto não é culpa minha, não é? Tu chamaste a atenção para ela. Fizeste dela um alvo. Aquele homem vê cifrões, vê uma oportunidade, e tu entregaste-lhe-a de bandeja." As palavras cortaram fundo porque ecoavam os seus próprios medos. "O que queres de mim, mãe? Quero que penses. Penses mesmo. Vale a tua felicidade a pena destruir a dela? Vale a pena sujeitar aquela menina a uma batalha pela guarda? Vale a pena a dor que estás a causar?" "Não estou a causar dor. Estou a tentar ajudar." "Ajudar?" O riso de Caroline foi áspero. "Estás a piorar tudo. E tu sabes disso. No fundo, tu sabes." Alexander desligou. Mas o dano estava feito. A dúvida tinha se enraizado e crescia como veneno. Naquela noite, Alexander não apareceu. Ele enviou uma mensagem. Surgiu um imprevisto no trabalho. "Desculpa." Jasmine fitou a mensagem. Leu nas entrelinhas. Ele estava a afastar-se. De novo. Maia perguntou por ele à hora de deitar. "O Alex vem amanhã?" "Não sei, meu amor." "Fizemos alguma coisa errada?" "Não, nunca. Ele está apenas ocupado." Mas Maia não se deixou enganar. Encolheu-se na cama, apertando o seu unicórnio. "Não quero que ele vá embora", sussurrou ela. "Eu sei, meu amor. Nem eu." Sozinha no quarto, Jasmine sentiu as paredes a apertarem-se. A ameaça de guarda do Marcos. A distância de Alexander. As contas a acumularem-se. O peso de tudo a esmagá-la. Ela sabia que isto aconteceria. Avisara-se para não ter esperança. Para não sonhar.
para não acreditar em contos de fadas, mas ela fê-lo na mesma, e agora estava a pagar o preço. 3 dias passaram. Alexander não ligou, não enviou mensagem, não visitou. Jasmine foi trabalhar, voltou para casa, abraçou Maya quando ela chorava, fingiu que estava tudo bem, mas por dentro ela estava a desmoronar-se. No 4º dia, Maya tomou as rédeas da situação, encontrou os lápis de cera e o papel, desenhou um quadro com feroz concentração. Depois escreveu com a sua caligrafia cuidada de criança de 6 anos. Querido Alex, por favor não nos deixes. Sentimos a tua falta. Com amor, Maya. Ela dobrou-o cuidadosamente. Colocou-o num envelope. Desceu as escadas até onde a dona Rodrigues estava a apanhar o correio. Pode ajudar-me a enviar isto? Perguntou ela. É muito importante. A dona Rodrigues olhou para a morada. O edifício do escritório de Alexander. Aquele que Maya tinha visto no cartão de visita que ele deixara na mesa delas. Claro, querida. A carta foi enviada naquela tarde. Alexander sentou-se no seu ático de luxo a olhar para a foto da Emma. Já tinha estado ali antes. Exatamente naquele sítio, afogado em tristeza e medo e na certeza de que estava a fazer a coisa errada. 4 dias desde que vira Jasmine. 4 dias com as palavras da mãe a ecoarem na sua cabeça. Estás a piorar tudo. Talvez estivesse. Talvez afastar-se fosse a coisa mais bondosa que podia fazer. Deixar Jasmine travar a sua batalha sem a sua interferência. Deixar a vida dela voltar ao normal. Deixar Maya esquecer-se dele antes que se magoasse. Era a escolha lógica. A escolha segura. A escolha que o estava a matar. A sua assistente bateu à porta. Sr. Grant, chegou uma carta para si. Entrega, pessoal. Deixa-a na secretária. Mas ela não saiu. Senhor, é de uma criança. Acho que vai querer vê-la. O coração dele parou. Abriu o envelope com as mãos a tremer. Dentro estava um desenho. 3 bonecos de pau. Um alto, um médio, um pequeno. E as palavras, por favor, não nos deixes. A visão de Alexander ficou turva. A caligrafia cuidada da Maya. O seu pedido inocente. A sua esperança de que ele voltasse. Ele tinha feito isto. Tinha-a feito amá-lo. Feito-a acreditar que ele ficaria. Feito promessas que tinha demasiado medo de cumprir. Que tipo de homem isso o tornava? Ele agarrou nas chaves. Não se preocupou com um casaco. Saiu a correr do seu ático de luxo como se a vida dependesse disso. Porque talvez dependesse. Alexander conduziu demasiado depressa. Furou semáforos vermelhos. Não se importou. Tinha de chegar até elas. Tinha de corrigir aquilo. Tinha de provar que não era como todos os outros que se tinham afastado de Jasmine e Maya. Estacionou mal e subiu as escadas 2 degraus de cada vez. 3º andar, pelo corredor, a porta delas. Ele bateu, com força, sem resposta. Bateu novamente. Jasmine, Maya, por favor, desculpa, por favor, abre a porta. Ainda nada, o pânico arranhou-lhe a garganta. E se elas tivessem ido embora? E se ele fosse tarde demais? Então ele ouviu. Passos leves, a fechadura a girar. A porta abriu uma fresta. Jasmine estava ali. Os olhos dela estavam vermelhos. O rosto estava cansado. Olhou para ele como se não tivesse a certeza de que ele era real. Tu vieste, sussurrou ela. Recebi a carta da Maya. Novas lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Ela enviou-a sem me dizer. Eu só soube quando a dona Rodrigues mencionou. Posso entrar, por favor? Ela hesitou. Depois recuou. O apartamento parecia diferente, mais frio, mais vazio, como se a alegria tivesse sido sugada dali. Onde está a Maya? Perguntou ele. A dormir, finalmente. Chorou até adormecer hoje à noite. A voz de Jasmine quebrou. Ela pensa que tu foste embora por causa de algo que ela fez. Eu disse-lhe que não era culpa dela, mas ela não acredita em mim. As palavras foram facas no peito dele. Preciso de a ver. Ela está a dormir. Por favor. Algo na voz dele deve tê-la convencido. Ela acenou em direção ao quarto. Alexander entrou em silêncio. A luz noturna projetava sombras suaves. Maya estava encolhida na cama com o unicórnio que ele lhe dera bem apertado. O rosto dela estava manchado de lágrimas. Ele ajoelhou-se ao lado da cama, estendeu a mão e tocou-lhe suavemente no cabelo. Sinto muito, sussurrou ele. Sinto muito, muito mesmo. Maya mexeu-se. Os olhos dela abriram-se. Por um momento ela apenas o fitou, como se pensasse que ele era um sonho. Depois atirou-se para ele. Alex,
Voltaste! Voltaste mesmo! Ele agarrou-a, apertou-a com força, deixou as suas próprias lágrimas caírem no cabelo dela. Estou aqui, disse ele. Estou aqui e não vou embora novamente, eu prometo, eu juro. Tu foste embora antes. A mãe ficou triste. Eu fiquei triste. Eu sei. E eu estava errado. Tão errado. Ele afastou-se para olhá-la. Fiquei assustado. Mas ter medo não é desculpa para magoar as pessoas que amamos. E eu amo-te, Maia. Amo-te a ti e a tua mãe tanto. A sério? A sério. Mesmo que não vivamos numa casa grande? Mesmo que não tenhamos muito dinheiro? O coração de Alexander partiu-se. Especialmente por quem tu és. Tu e a tua mãe são as pessoas mais importantes no meu mundo. Nada mais importa. Maia abraçou-o novamente. Mais forte desta vez. Por cima da cabeça dela, Alexander viu Jasmine parada à porta, a observar, a chorar. Eu amo-te também, Alex, disse Maia. Tu és o melhor não pai de sempre. Não pai? É que tu não és o meu pai de verdade, mas és melhor. As palavras atingiram-o como uma bênção, como um presente que ele não merecia, mas que iria guardar para sempre. Que tal te colocarmos de volta a dormir? Disse ele suavemente. Eu fico aqui. Está bem? Prometes? Prometo. Ele voltou a aconchegá-la, sentou-se na beira da cama e ele cantou. Mal. Uma canção de embalar que ele meio que se lembrava da infância. Maia riu-se no início, depois bocejou. Depois os olhos dela fecharam-se. Não vás, murmurou ela. Não vou. Vais ficar para sempre? Se a tua mãe deixar. Ela vai. Ela também te ama. Ela disse a Dona Rodrigues. Alexander sorriu por entre as lágrimas. Disse ela agora? Mas Maia já estava a dormir, pacífica, segura. Ele levantou-se cuidadosamente. Caminhou até a porta onde Jasmine esperava. Precisamos de falar, disse ela baixinho. Sentaram-se no sofá, sem se tocar. O espaço entre eles parecia um oceano. Desculpa, disse Alexander, por desaparecer, por ser um cobarde, por... Para. Jasmine levantou uma mão. Preciso de dizer uma coisa primeiro, e preciso que me ouças. Ele acenou. Ela respirou fundo. Estive zangada contigo, magoadíssima, mas também fui honesta comigo mesma. E a verdade é que eu estava a afastar-te antes mesmo de tu te afastares. Estava tão convencida de que isto falharia que já estava à procura da saída. Isso não é... Deixa-me acabar. A voz dela era firme, mas suave. A tua mãe assustou-me. O Marcos assustou-me. Mas, principalmente, assustei-me a mim mesma, porque pela primeira vez em anos queria algo mais do que sobreviver. Queria amor, queria família, queria o conto de fadas em que tinha deixado de acreditar. Ela olhou para ele. E isso aterrorizou-me. Também me aterroriza. Eu sei. É por isso que precisamos de ser honestos sobre o que estamos a meter-nos. Ela contou pelos dedos. A tua mãe não aprova. O meu ex está a tentar destruir-me. A imprensa vai julgar-nos. As pessoas vão sussurrar. Vai ser difícil. Muito difícil. Eu sei. Mas eis o que percebi enquanto estiveste fora. A voz dela suavizou. Difícil não significa impossível. E o medo não significa que desistamos. Maia merece ver a mãe lutar por algo em que acredita. E eu acredito nisto. Em nós. Mesmo quando estou aterrorizada. O peito de Alexander sentiu-se demasiado apertado. Demasiado cheio. Eu também acredito em nós, disse ele. Deixei as palavras da minha mãe entrarem na minha cabeça. Deixei o medo vencer. Mas ao ver a Maia a dormir agora, ao ver a sua confiança em mim, mesmo depois de a ter desiludido, a voz dele quebrou. Não posso desperdiçar isto. Não posso desperdiçar-nos. Não de novo. Então o que fazemos? Nós lutamos, um pelo outro, pela Maia, pela família que estamos a construir. Ele estendeu a mão para a dela. Desta vez ela deixou-o pegá-la. E paramos de fugir quando as coisas ficam difíceis. Está bem, está bem. Ela sorriu. Pequeno, mas real. Está bem. Então ela inclinou-se e beijou-o. Suave, doce, cheio de promessa. Quando se separaram, Alexander encostou a testa à dela. Eu amo-te, sussurrou ele. Eu também te amo, sussurrou ela de volta. Mesmo que sejas um cantor terrível. Ele riu, riu mesmo. A Maia contou-te? Ouvi. As paredes são finas. Vou ter aulas. Nem te atrevas. Foi perfeito. Ficaram assim por muito tempo, abraçados, deixando o medo desaparecer, deixando a esperança crescer. O amanhã
traria desafios. Marcos, Caroline, a batalha pela guarda, o julgamento do mundo. Mas naquela noite tinham um ao outro, e isso era suficiente. Na manhã seguinte, Alexander fez um telefonema. "Preciso da tua ajuda", disse ele quando Marcos atendeu. "Vamos encontrar-nos, só nós os dois." Escolheram um local neutro, uma pastelaria no centro. Marcos apareceu atrasado, com um sorriso de escárnio. "O namorado rico", disse ele, escorregando para o banco. "Finalmente. Estava a perguntar-me quando é que davas as caras." Alexander não caiu na provocação. "O que queres? O que achas? Dinheiro, reconhecimento, o que é meu. Maia não é tua. Tu abdicaste desse direito quando foste embora." Marcos recostou-se. "Talvez. Mas os tribunais não veem isso assim. Os direitos do pai e tal. Mesmo um mau pai é melhor do que nenhum pai, certo? Tu não acreditas nisso. Nem queres a Maia. Isto é sobre magoar a Jasmine. Talvez, ou talvez eu veja uma oportunidade. Rico apaixona-se por rapariga pobre. Rico quer fazer de herói. Rico pagará qualquer coisa para o problema desaparecer." O sorriso de Marcos era frio. "Então sim, levo o dinheiro, muito dele, e depois desapareço. Fácil." Todos os instintos de Alexander gritavam para concordar, para pagar ao homem, para fazer aquilo desaparecer com um cheque. Mas não era isso que Jasmine precisava. Não era isso que era correto. "Não", disse Alexander. Marcos piscou os olhos. "O quê?" "Não, não te vou pagar. E tu não vais pedir a guarda. Vais retirar a queixa e desaparecer de vez." "O quê? Vais lutar comigo? Por favor, eu não tenho nada a perder." "Mas a Jasmine, ela vai perder tudo. A reputação, a filha, a sua nova vida de luxo. Talvez." Alexander inclinou-se para a frente. "Ou talvez sejas tu a perder, porque eu também te mandei investigar. E sei dos mandados de detenção no norte, das dívidas no Alentejo, da ordem de afastamento que te foi imposta em Lisboa." O rosto de Marcos empalideceu. "Basta um telefonema", Alexander continuou, "e posso tornar-te a vida muito difícil, legalmente, mas difícil. Ou podes ir-te embora agora, desistir do pedido de custódia, renunciar aos teus direitos parentais, e eu garanto que o passado fica no passado. Estás a chantagear-me. Estou a proteger a minha família, há uma diferença." Eles encararam-se. Dois homens, duas forças distintas, duas motivações diferentes. Marcos desviou o olhar primeiro. "Está bem", ele resmungou. "Desisto, mas se ela alguma vez pedir pensão de alimentos, não o fará, porque vais renunciar aos teus direitos, legalmente, permanentemente, hoje." Alexander fez deslizar uma pasta pela mesa. "O meu advogado preparou os papéis. Assina-os. Vai-te embora. Nunca mais contactes a Jasmine ou a Maia." Por um longo momento, Marcos apenas olhou para os papéis. Depois agarrou na caneta. Assinou o nome. Rápido, mal feito. Zangado. "Pensas que és um herói", ele disse. "Mas também vais partir. Acabarás por partir. Todos partem." "Não", Alexander disse baixinho. "Eu não." Marcos levantou-se. Atirou dinheiro para a mesa. "Veremos." Depois saiu do café e da vida deles. Alexander sentou-se sozinho, a tremer. Não de medo, de alívio. Estava feito. Uma batalha ganha, mas muitas mais por lutar. Tirou o telemóvel e ligou a Jasmine. "Acabou", ele disse quando ela atendeu. Marcos desistiu do pedido de custódia. Renunciou aos seus direitos. Ele foi-se embora. Silêncio. Depois um soluço. "Conseguiste", ela disse. "Conseguiste mesmo. Conseguimos. Juntos." "Como?" "Conto-te tudo esta noite." "Mas Jasmine, ganhamos. Ganhamos de verdade." Ela chorou. Lágrimas de alegria desta vez. Lágrimas de cura. E Alexander sentiu algo mudar dentro dele. Algo que estivera quebrado por 10 anos. Ele já não estava apenas a sobreviver. Estava a viver de verdade. E sentia-se como voltar a casa. Naquela noite, Alexander recebeu uma visita inesperada. A sua mãe. Chegou ao apartamento de Jasmine sem aviso prévio. Bateu à porta com a sua habitual autoridade. Jasmine abriu-a com a surpresa estampada no rosto. "Senhora Grant, posso entrar?" A voz de Caroline era rígida, formal. "Gostaria de falar consigo. E com o meu filho." Jasmine afastou-se. Alexander veio à porta. Atenção em cada linha do seu corpo. "Mãe, o que fazes aqui?" "Vim para pedir desculpa."
As palavras pairaram no ar como algo impossível. O quê? Alexander disse. Caroline parecia desconfortável, como se pedir desculpa fosse uma língua estrangeira que nunca aprendera a falar. Posso sentar-me? Ela perguntou. Eles foram para a pequena sala de estar. Maya espreitou do quarto, curiosa. Caroline viu-a, e algo na sua expressão suavizou-se. Deve ser a Maya, ela disse. Maya acenou timidamente. Sou a mãe do Alexander. Podes chamar-me Caroline. É simpática? Maya perguntou sem rodeios. Apesar de tudo, Alexander quase sorriu. Bem a Maya, para ir direto ao cerne da questão. Estou a tentar ser, Caroline disse, e parecia que estava a falar a sério. Maya estudou-a. Depois, com a confiança que as crianças têm, aproximou-se. Queres ver os meus desenhos? O Alex diz que sou muito boa. Adoraria. Maya pegou na mão dela e puxou-a para a mesa da cozinha. Espalhou os seus últimos trabalhos de arte. Começou a explicar cada um com entusiasmo. E Caroline ouviu. Ouviu de verdade. Alexander e Jasmine observavam da porta, ambos atônitos. Isto é real? Jasmine sussurrou. Não faço ideia. Depois de 10 minutos de tagarelice da Maya, Caroline desculpou-se delicadamente. Voltou para onde Alexander e Jasmine estavam. Ela é maravilhosa, Caroline disse baixinho. Inteligente, criativa, afetuosa. Olhou para Jasmine. Fizeste um trabalho incrível a criá-la. Sozinha, contra todas as dificuldades. Isso exige uma força que não sei se eu conseguiria ter. Os olhos de Jasmine arregalaram-se. Vim aqui para te dizer que eu estava errada. Caroline continuou. Pensei que estava a proteger o meu filho, mas na verdade estava a proteger-me a mim mesma, da perda, da mudança, de o ver seguir em frente quando eu ainda estou presa no passado. Virou-se para Alexander. A Emma não iria querer isto. Não te iria querer paralisado pela dor. Iria querer-te feliz, vivo, a amar. A visão de Alexander ficou turva. Mãe, deixa-me terminar. A voz de Caroline tremeu. Eu também perdi a Emma, como uma filha. E quando te fechaste depois da morte dela, eu disse a mim mesma que era a dor, que iria sarar eventualmente. Mas 10 anos passaram e tu não saraste. E eu aceitei isso porque significava que eu também não tinha de sarar. Olhou para Jasmine. Depois tu apareceste. E tu o fizeste rir de novo. O fizeste viver de novo. E em vez de ficar grata, fiquei zangada. Porque significava deixar ir, seguir em frente. Aceitar que a vida continua mesmo depois de uma perda devastadora. Lágrimas escorriam agora pelo seu rosto. A Caroline Grant, sempre tão distinta e composta, a chorar num modesto apartamento. Sinto muito, ela disse. A ambos. Tentei separar-vos porque tinha medo, mas ao ver a Maya agora mesmo, ao ver a sua confiança, alegria e amor, ela sorriu através das lágrimas. Percebi que talvez seja assim que a cura se parece. Não esquecer o passado, mas deixá-lo abrir espaço para o futuro. Alexander puxou a mãe para um abraço. Ela segurou-o com força. Ainda tenho medo, ela sussurrou. Medo de te perder, medo de mais desgosto. Eu também, mas estou a fazê-lo na mesma. Percebo. Ela afastou-se. Olhou para Jasmine. Posso começar de novo? Contigo? Por favor. As próprias lágrimas de Jasmine caíram livremente. Sim. Caroline deu um passo em frente. Hesitou. Depois abriu os braços. E Jasmine entrou neles. 2 mulheres. 2 mundos diferentes. 2 lutas diferentes. Encontrando um terreno comum no amor e na perda e na coragem de tentar de novo. Maya apareceu entre elas. Agora fazes parte da nossa família? Ela perguntou a Caroline. Caroline olhou para ela, para esta criança bonita e confiante que tinha visto tanta dificuldade, mas ainda acreditava no amor. Se me aceitarem, Caroline disse suavemente. Está bem. Maya abraçou as pernas dela. Mas tens de vir aos nossos jantares. E jogar. E talvez ler histórias às vezes. Acho que consigo fazer isso. Alexander viu a sua mãe transformar-se diante dos seus olhos. O gelo a derreter. As barreiras a caírem. A mulher que ela tinha sido antes de a dor a endurecer, a ressurgir novamente. Não foi um milagre. Foi algo melhor. Foi real. Imperfeito. Humano. Foi família. 2 semanas depois, Alexander levou Jasmine a uma gala de beneficência. Ela protestou. Eu não pertenço a esse lugar. Não tenho a roupa certa. Vou envergonhar-te. Nunca me poderias envergonhar, ele dissera.
e mandei fazer algo para ti, por medida. Por favor, deixa-me fazer isto. O vestido era simples, mas elegante. Azul escuro, assentava perfeitamente. Fê-la sentir-se bonita de uma forma que nunca sentira antes. Maya ajudou-a a preparar-se, fazendo a mãe rodopiar e rir. Pareces uma princesa, Maya disse. Pareço alguém a brincar aos disfarces. Não, pareces tu. Talvez fosse isso que a assustava mais. Na gala os flashes disparavam. As pessoas olhavam. Os sussurros seguiam-nos. Quem é ela? A empregada do hotel dele, caçadora de fortunas. Que vergonha! Jasmine ouviu cada palavra. Sentiu cada olhar de julgamento. A sua mão tremeu na de Alexander. Podemos ir embora, ele murmurou. Agora mesmo. Basta uma palavra. Mas Jasmine pensou na Maya em casa com a Caroline, nas batalhas que já tinham travado, no quão longe tinham chegado. Não, ela disse, erguendo o queixo. Não estou a fugir. O sorriso de Alexander era cheio de orgulho. Essa é a minha rapariga. Eles entraram juntos no salão de festas, cabeça erguida, de mãos dadas. À meio da noite, Alexander fez tilintar o copo com o garfo. A sala ficou em silêncio. Tenho um anúncio a fazer, ele disse. O estômago de Jasmine apertou-se. Alexander, o que estás a... Mas ele já estava a falar. A maioria de vós conhece-me como o CEO das indústrias Grant. Alguns de vós conheciam-me como o noivo da Emma. Durante 10 anos foi tudo o que fui. Um empresário, um homem de luto, uma sombra do que eu costumava ser. Ele olhou para Jasmine. Depois conheci esta mulher incrível. Ela é inteligente, forte, uma mãe dedicada. Superou obstáculos que eu nem consigo imaginar. E ela faz-me querer ser melhor, viver plenamente, voltar a amar. A sala estava em silêncio, todos os olhos neles. O nome dela é Jasmine Carter, Alexander continuou. E sinto-me honrado por tê-la na minha vida. Sinto-me honrado por ela e pela sua filha, Maya, me terem deixado entrar na sua família. E quero que todos aqui saibam que elas são a minha prioridade, o meu futuro, o meu coração. Então ele fez algo que fez Jasmine ofegar. Ele beijou-a, ali mesmo, à frente de todos. Os flashes dispararam. As pessoas ofegaram. O burburinho explodiu. Mas Jasmine não se importou, porque naquele momento ela sentiu a mudança de escondida para visível, de envergonhada para celebrada, de sentir-se insuficiente para sentir-se completa. Quando se separaram, a sala irrompeu em sussurros, alguns de apoio, outros de escândalo. Alexander não hesitou, apenas sorriu para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Estava tudo bem? Ele perguntou baixinho. Estava perfeito, ela sussurrou. Eles deixaram a gala cedo. Voltaram para o apartamento de Jasmine, para a Maya e a Caroline, que tinham estado a ver filmes e a comer pipocas. Como foi? Caroline perguntou. Interessante, Alexander disse. Ele declarou o seu amor à frente de todos. Jasmine acrescentou ainda atordoada. Maya soltou um grito de alegria. Como nos filmes? Melhor que nos filmes, Alexander disse, porque é real. Naquela noite, depois de Caroline ter partido e Maya estar a dormir, Alexander encontrou Jasmine na cozinha. Ela estava a lavar a louça, uma tarefa simples, comum, mas Alexander viu magia nisso, nela, nesta vida que estavam a construir. Jasmine, ele disse. Ela virou-se. Sim, ele tirou algo do bolso. Não uma caixa de anel, um pedaço de papel dobrado. Ela secou as mãos, pegou nele, desdobrou-o com cuidado. O desenho da Maya, aquele que ela lhe tinha enviado. 3 bonecos de pau de mãos dadas. A nossa família. Mas Alexander tinha-lhe feito algo. Ele mandou emoldurá-lo, profissionalmente, com esmero, como se fosse uma obra de arte inestimável. Este é o meu tesouro, ele disse baixinho. Esta imagem, esta família, tu e a Maya, tudo o que estamos a construir juntos. Ele ajoelhou-se num só joelho ali mesmo, na cozinha pequenina dela. Não tenho um anel, ainda não, porque queria perguntar-te primeiro, antes de comprar qualquer coisa, antes de planear qualquer coisa. Queria saber se sequer o considerarias. As mãos de Jasmine voaram para a boca, os olhos encheram-se de lágrimas. Considerar o quê? Ela sussurrou. Casar comigo, ser a minha mulher, deixar-me ser o pai da Maya de todas as maneiras que importam, construir uma vida juntos que seja real, imperfeita, complicada e bonita. A voz dele tremeu. Sei que é rápido,
Sei que ainda temos obstáculos, mas desperdicei 10 anos com medo. Não quero desperdiçar mais um dia. Por isso estou a perguntar, queres casar comigo? Jasmine não conseguia falar, só conseguia soluçar. Isso é um sim? Alexander perguntou nervosamente. Sim. A palavra irrompeu dela. Sim, sim, sim. Ele levantou-se, puxou-a para os braços, beijou-a através das lágrimas de ambos. Atrás deles, uma pequena voz disse, isso significa que o Alex é o meu pai de verdade agora? Eles viraram-se. Maia estava na porta a esfregar os olhos. Maia, meu amor, devias estar a dormir, Jasmine disse. Ouvi conversas. Ela aproximou-se. Olhou para Alexander. Vai ser o meu pai. Alexander agachou-se. Gostaria de ser, se estiveres de acordo. Vais ficar para sempre? Prometes? Prometo. Para todo o sempre. Posso chamar-te pai? A voz de Alexander embargou. Ficaria muito honrado. Maia lançou-se sobre ele. Pai! Tenho um pai agora! Os três estavam naquela cozinha pequenina, abraçados, a chorar e a rir e mal a acreditar que aquilo era real. Mas era. Era real e era deles. E era tudo o que tinham tido medo de esperar. 3 meses depois, tiveram um pequeno casamento no parque, junto ao Lago dos Patos. O lugar onde quase tinham desistido. O lugar onde tinham escolhido lutar, em vez disso. Maia era a menina das flores. Usava um vestido roxo e espalhava pétalas com entusiasmo contagiante. Caroline sentou-se na primeira fila, a chorar lágrimas de alegria. A dona Rodrigues apareceu, e a professora da Maia, e o sócio de Alexander, que se tornara um amigo. Não foi um grande evento, sem esculturas de gelo ou torres de champanhe. Apenas decorações simples, uma mesa dobrável com bolo, flores silvestres em frascos de conserva. Mas quando Jasmine desceu o corredor improvisado num simples vestido branco, Alexander pensou que ela era a coisa mais bonita que alguma vez vira. E quando disseram os seus votos, prometendo ser corajosos juntos, lutar um pelo outro, construir uma família sobre o amor em vez do medo, não havia um olho seco entre os presentes. Amo-te, Alexander sussurrou quando foram declarados marido e mulher. Também te amo, Jasmine sussurrou de volta. Para sempre? Para sempre. Eles beijaram-se enquanto Maia vibrava de alegria e a pequena multidão aplaudia. E algures Alexander sentiu a presença de Emma. Não triste, não zangada, apenas pacífica, como se estivesse a dar a sua bênção. Como se lhe estivesse a dizer que estava tudo bem em seguir em frente, tudo bem em viver, tudo bem em amar de novo. Ele enviou-lhe um agradecimento silencioso, pelo tempo que tiveram, pelas lições que ela lhe ensinou, por o ter levado, eventualmente, a este momento. Depois voltou a sua atenção para a sua nova mulher, a sua nova filha, a sua nova vida, e não olhou para trás. 6 meses após o casamento, eles sentaram-se à mesa na sua nova casa. Não uma mansão, nem uma penthouse, apenas uma casa num bairro sossegado. 3 quartos, um quintal para a Maia, espaço para todos eles crescerem. Tinham encontrado um meio termo, entre o mundo dele e o dela, entre riqueza e simplicidade, entre medo e confiança. O jantar era simples, esparguete e salada. O prato preferido da Maia, mas sabia a alegria. Maia a tagarelar sobre a escola, Jasmine a rir de algo disparatado, Alexander contente de uma forma que nunca pensara ser possível. Caroline visitava todos os domingos, trazia bolachas, lia histórias, tornou-se a avó que a Maia nunca tivera. A comunicação social já tinha passado para outros escândalos. Os sussurros tinham desvanecido, o julgamento tinha diminuído, não porque tivessem provado que alguém estava errado, mas porque tinham deixado de se importar com o que os outros pensavam. Tinham construído algo real, algo duradouro, algo que valia cada dificuldade. Depois do jantar, depois de Maia estar na cama e a louça lavada, Jasmine e Alexander estavam no quintal debaixo das estrelas. Feliz? Ele perguntou. Tão feliz. Ela encostou-se a ele. Tu? Nunca soube que podia sentir-me assim. Completo, inteiro, em casa. Não foi fácil chegar até aqui. Não, mas valeu a pena. Ela sorriu. Cada momento. Eles ficaram num silêncio confortável. 2 pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades, que lutaram pelo amor quando todos diziam que era impossível, que construíram uma família a partir de pedaços partidos. Obrigado, Alexander disse suavemente. Por quê? Por não teres desistido de mim, de nós.
por seres corajosa quando eu estava assustado, por me ensinares que o amor vale o risco. Jasmine virou-se nos braços dele. Olhou para ele com aqueles lindos olhos castanhos que tinham capturado o seu coração desde o primeiro momento. Obrigada, ela disse, por me teres visto, por nos teres escolhido, por provares que os contos de fadas podem tornar-se realidade, mesmo para mães solteiras em apartamentos modestos que não achavam que merecessem um. Tu mereces tudo. Eu tenho tudo. Bem aqui. Ele beijou-a, suave e doce, e cheio de promessas. Lá dentro, através da janela, podiam ver a luz de presença da Maia acesa. Podiam imaginá-la a dormir pacificamente, o unicórnio apertado com força, segura no conhecimento de que a sua família estava completa. E naquele momento, parados no seu quintal sob um céu cheio de estrelas, Jasmine e Alexander sabiam que tinham conseguido. Através da dor, do medo, da dúvida e da luta, tinham encontrado o caminho um para o outro. E tinham encontrado um lar, não num lugar, mas um no outro, no amor que construíram, na coragem que encontraram, na família que se tornaram, juntos, finalmente para sempre.